Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro onde, além de trazer algumas informações da vida econômica e política do nosso país, que afetam a nossa realidade concreta, eu quero compartilhar com vocês um acontecimento que é, no mínimo, inusitado e que deveria despertar algumas interrogações nas cabeças, de muitas pessoas que ainda acreditam no clã Bolsonaro, naquilo que eles dizem, naquilo que eles fazem. Eles estão tendo agora, no governo Lula, um crescimento patrimonial, sem precisar botar muito dinheiro em absolutamente nada, ou botar dinheiro algum, apenas usando o nome do clã para oferir cada vez mais recursos de pessoas que começam a empreender cada vez mais, justamente no governo Lula, o governo que eles querem destruir e fazem ataques o tempo todo, Como é que a gente deve interpretar esse tipo de situação? Vou conversar com vocês também sobre outros assuntos correlatos a esses, mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, como vocês sabem, eu acompanho sempre os acontecimentos de todos os espectros políticos aqui no nosso país e é fundamental que a gente acompanhe aquilo que anda a fazer o clã Bolsonaro. E aí eu me deparo aqui entre uma viagem ou outra, o Dudu Bananinha, numa das suas vindas ao Brasil, porque ele pouco para por aqui, ele foi inaugurar uma loja de vinhos, e isso mostra pra gente algumas situações, no mínimo, contraditórias, Tá ele aqui, acho que vai dar para vocês verem a imagem, ele todo feliz, serelepe aqui, inaugurando a loja de vinho. Breves palavras sobre empreender e pagar impostos durante nossa inauguração da primeira loja física do vinho Bolsonaro. Foi em Campos do Jordão, Vamos ver aqui um trechinho desse fato aqui, vamos lá. A grande massa é a vida do brasileiro. E quando tem sucesso, ainda tem que pagar cada vez mais tributo desse governo. Eu não sei porquê, porque nada volta pra gente. Então tá aqui, fazendo aqui a fala dele aqui na loja, no empreendimento de vinho, E que ele disse que vai ser um QG da direita em Campos de Jordão. Então não é só uma loja de vinhos, É um QG etílico político da direita, Resta saber por que o senhor Silas Malafaia não estava nesse evento, ele que apoia tanto o perfil moral do clã, Enfim, e aí veio mais uma publicação dele aqui, explicando mais algumas coisinhas da lojinha que vai botar mais algum dinheirinho na conta do clã. Resta saber o seguinte, uma pergunta que não quer calar. Nessa loja, será possível fazer pagamentos em Pix, fazer pagamentos em cartão de crédito, em débito automático, ou só em dinheiro vivo, como na loja do Flávio Bolsonaro, que recebeu mais de 1.500 depósitos em dinheiro via caixa eletrônico? Uma loja que praticamente não operava com essas moedas, que o povo brasileiro, de uma maneira geral, utiliza para fazer pagamentos. Só em dinheiro vivo, ou será que vai dar para comprar com dinheiro registrado, Bom, com origem lícita, diga-se de passagem. Daí ele veio com mais essa aqui. Vamos lá. Pessoal, estamos aqui em Campos do Jordão, a Silvana com o Abílio que estão aqui junto comigo. E esse aqui que são os pais da criança, tá? Os corajosos estão colocando adiante. Nada disso seria possível também sem toda uma equipe ao redor, pessoal de colaborador. Queria mostrar um pouquinho para vocês como é que tá a loja. Sensacional. Olha essa tesoura. Então é o seguinte, pra gente fazer empreender no mundo inteiro é sempre muito difícil, Porque você tem que botar capital, botar suas energias, os seus projetos, os seus sonhos, enfim, enfrentar concorrentes, enfrentar as adversidades, as variações econômicas. Não é fácil. Mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente está vendo um respiro da massa salarial ou dos trabalhadores das classes médias aqui no nosso país, ou de setores das classes médias, Porque tem variações, a gente não pode falar classe média como sendo uma única classe, Existem diversos aspectos a analisar no meio dessa história. Mas é fato que houve um crescimento da massa salarial e houve um incremento de algumas atividades econômicas no nosso país. Coisa que não estava acontecendo no governo do papai.
Então, é o seguinte, a família Bolsonaro está botando dinheiro no bolso, né? Eles abrem a loja de um negócio aqui, uma coisa de perfume acolá e venda de copinho para um lado, estão ganhando dinheiro. Como nunca ganharam, no tempo, inclusive, que o papai era o presidente do nosso país, né? Isso pode ser facilmente constatável em função de notícias como essa aqui, ó. Isso aqui é o que está acontecendo no atual governo, né? A notícia é: PIB, consumo das famílias avança 3,1% em 2023. Alta foi puxada por melhores condições no mercado de trabalho, arrefecimento da inflação e programas sociais. Outra matéria aqui, em relação ao consumo em supermercado. Consumo de famílias em supermercados aumenta 3% em 2023. Aqui uma notícia do próprio governo, né? Renda média per capita do Brasil cresce 11,5% e atinge maior valor em 12 anos. É a notícia dada com base nas informações do IBGE. Então, essa é uma realidade concreta aqui no nosso país que está fazendo com que o clã bote mais uma grana no bolso. Eu tenho certeza absoluta que o Dudu Bananinha, a senhora Michele, o Bolsonaro, ninguém bota dinheiro em absolutamente nada. Eles estão emprestando o nome, os empreendedores estão indo nessa onda, achando que haverá uma grande sobrevida do nome Bolsonaro durante muito tempo, e isso renderá dinheiro para essas pessoas. Só que tem um negócio, né? Vai ter um momento aí que o Bolsonaro vai em cana, e esse tempo não vai tardar muito, não. E quais serão as repercussões desse tipo de acontecimento, né, de você ter uma loja com o nome de um criminoso preso, né, e de um clã aí em apuros por várias situações que ainda irão eclodir aqui no nosso país? A figura do inelegível, como ele não tem nada para falar, né, é sempre fazendo o mal agouro, ele vai aqui também fazendo algumas críticas no campo da hipocrisia, né? Eles deviam estar agradecendo aí algumas situações, né, no campo da economia. Mas aí o inelegível publica o seguinte: você foi enganado pelo sistema mais uma vez, né? É como se ele estivesse combatendo algum sistema na vida dele, né? Lucro dos bancos bate recorde e soma 144 bilhões em 2023. Uma notícia aqui que sai em alguns jornais, né? E aí é o seguinte: quando a gente vê qual foi o comportamento do governo Bolsonaro com bancos, a gente se depara com isso aqui, ó. Primeiro, o setor que foi agraciado no tempo da pandemia aqui no nosso país foi justamente os bancos, né? Muita gente não se lembra disso, que houve aqui uma entrega de 1,2 trilhão de reais para bancos que, em tese, deveriam emprestar para o povo brasileiro na época da pandemia. Só que eles fizeram o quê? Eles represaram esse dinheiro e ganharam juros em cima desse dinheiro, né? E o dinheiro não chegou até os cidadãos brasileiros como deveria chegar. Tanto é que mais à frente, o Guedes até simulando que estava surpreso, como se não soubesse que isso ia acontecer, a gente se deparou com esse tipo de fato aqui, né? Ele meio assim, eu não sabia que dá de 1,2 trilhão para banqueiros, que eles fariam essa coisa feia, né? Guedes diz que dinheiro está empossado nos bancos e sinaliza mais medidas. E aí, gente, entrando aqui objetivamente em relação ao fato que está sendo colocado pelo inelegível na postagem dele, a gente vê esse tipo de informação aqui. Foi de onde ele extraiu para fazer essa interpretação que o governo atual é um governo de banqueiro, né? Um governo que agracia banqueiros. Só que quando você coloca aqui a informação, mais embaixo, a gente vê o seguinte fato: o lucro líquido dos bancos subiu para 144 bilhões em 2023 e bateu novo recorde histórico, informou nesta quinta-feira o Banco Central. Em 2022, governo Bolsonaro, o lucro das instituições financeiras foi de 139 bilhões. Ou seja, o lucro do conjunto dos bancos subiu 3%, mais ou menos como subiu também a renda média dos brasileiros aqui no Brasil. Só que teve um negócio na composição dessa lucratividade toda. Os bancos privados eles tiveram aí esse tipo de resultado, né? Eles tiveram, os principais bancos, alguns recuos. Houve uma pulverização e um desses bancos que se deu melhor
foi o BTG Pactual, que teve um lucro líquido de 67 bilhões no ano passado. Isso se deve muito a algumas situações, como o BTG Pactual ter comprado a preço de banana uma carteira de créditos do Banco do Brasil. Isso foi um escândalo gigantesco. Era dinheiro que o Banco do Brasil iria receber, uma montanha de dinheiro, e o BTG Pactual comprou apenas por 10% do valor esse crédito que o Banco do Brasil teria direito. Logo, o lucro deles foi muito alto, né? Isso mostra que o governo atual é um governo de banqueiros? Não. Mostra também que o governo atual não está fazendo uma política econômica que atinja diretamente a lucratividade desse setor. Que como outros setores estão crescendo, os bancos também estão crescendo. E os bancos estão crescendo, sobretudo, em função da política de juros que é implementada pelo Banco Central. Banco Central esse que ainda tem a sua direção principal com nomes indicados ali pelo Bolsonaro. Então, nós temos um conjunto de fatores que explicam algumas dessas situações. Como nós sempre temos cobrado aqui no nosso portal, quanto mais nós tivermos um ativismo da sociedade, cobrança da sociedade, um debate sobre essas realidades econômicas do nosso país, mais o Banco Central teria que ter a sua ação voltada ao preenchimento das necessidades do nosso país, as necessidades econômicas, né? Então, gente, são questões que a gente tem que debater cada vez mais, e como eu tenho sempre falado com vocês aqui no nosso portal, é muito importante que nós tenhamos cada vez mais a figura do presidente da República envolvido nesses tipos de debates, porque nós estamos o tempo todo rebatendo esse tanto de fake news que são colocadas todos os dias, né? Se nós tivéssemos ali o presidente do nosso país comandando uma pauta cotidianamente sobre os principais assuntos do nosso país, não só a sociedade estaria mais politizada, mas também mais preparada para se defender dessa enxurrada de mentiras, essas situações que são apresentadas pela extrema-direita aqui no nosso país, né? Bom, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo Portal do José. Mande seu comentário para cá, tá bom? Tchau!